Na segunda parte de sua entrevista ao AEPET TV, a geóloga Patrícia Layer fala sobre os leilões do petróleo encontrado pela Petrobras e traça um histórico das ofensivas das petroleiras e de países hegemônicos a elas ligados contra os recursos naturais de nações em desenvolvimento, que não têm poderio militar para defender suas soberanias. Patrícia associa os fatos históricos por ela lembrados com a realidade atual, sobretudo em relação à seção onerosa e seu excedente. As descobertas da Petrobras na Bacia de Campos, na década de 1980, vieram mudar a nossa história, e o pré-sal, com seus campos gigantes e supergigantes, pode mudar muito mais. Do petróleo que já foi leiloado, foram vendidas reservas nas quais a Petrobras já tinha investido? Nos 4 leilões que a gente teve um leilão que, na verdade, eles estavam leiloando partes de campos. E isso eu acho assim, uma coisa assim, bem revoltante você pensar, porque na questão, por exemplo, de Sapinhoá, quando a gente declarou comercialidade de Sapinhoá, se eu não me engano, a gente tinha 4 poços. Então, a gente tinha um poço pioneiro e 3 extensões. Era 4 ou 5, mas eu acho que eram 4. Isso aconteceu lá atrás. Naquele momento que a gente declara a comercialidade e traça o plano de desenvolvimento, a ANP vai lá e delimita uma área para a gente. O que acontece quando a gente vai furando mais poços? A gente muitas vezes se depara com uma realidade onde o campo verdadeiro, a jazida, ultrapassa os limites que foram impostos pela burocracia. E foi o que aconteceu em Sapinhoá. Então, num desses leilões, foi leiloado o entorno de Sapinhoá. E aí a Petrobras teve que bancar, porque a Petrobras é operadora desse campo magnífico. A Petrobras, então, teve que exercer o seu direito de operadora, né, que isso foi mantido, apesar da quebra da partilha, da quebra da exclusividade da Petrobras, foi mantido esse direito dela querer exercer o direito de ser operadora, e ela conseguiu arrematar essas áreas. Mas será que num outro país, né, num outro contexto, onde as pessoas entendessem melhor que o Estado é o principal acionista da Petrobras e que a Petrobras existe para gerar o desenvolvimento para o país e o combustível, seus derivados, né, e o gás natural e o gás de botijão para toda a sociedade, será que num contexto diferente não teria sido feita uma unitização sem que a gente tivesse que, no momento, se ela está com dificuldades financeiras, ela não teria que fazer o aporte lá no leilão? Então, eu acho que sim, tem muita coisa que deveria ser mais discutida e mais transparente com a população. O novo governo promete manter a Petrobras focada na exploração de petróleo. Isso não trará prejuízo para a companhia enquanto empresa integrada? Olha, o que acontece na indústria do petróleo, né? Desde lá do Rockefeller, que a gente sabe que a indústria do petróleo, ela funciona melhor de forma integrada. A integração vertical, né, ela propicia que você tenha uma lucratividade maior. Por quê? Porque no momento que você está com o preço alto e a exploração está dando lucro, o refino pode estar perdendo um pouco, mas quando inverte, o refino vai ter uma maior margem de lucro e a exploração pode estar numa situação mais complicada. Então, quando você tem um sistema integrado, né, você fortalece esse sistema como um todo. A Petrobras, né, ela não chegou primeiro em algumas áreas, ela chegou em algumas áreas onde as multinacionais já estavam instaladas. Por exemplo, a distribuição. A gente chegou na distribuição, nosso primeiro posto, que é o posto Motel, lá em Brasília, lá perto de Brasília, foi em 1961. E a nossa BR, se eu não me engano, foi em 1972 ou 71, foi na década de 70. E a gente chegou com a distribuição e rapidamente nós nos tornamos líderes no mercado de distribuição no Brasil, né? Então, isso tudo é importante. Por quê? Porque você, tendo distribuição e refino, né, você vai ter um controle muito maior do que se você tiver que vender o teu produto na refinaria para outros distribuidores. A gente fez um investimento super pesado para ampliar a capacidade de refino da Petrobras. Refino é uma atividade extremamente estratégica. Por que as multinacionais não querem, elas, então, construir suas refinarias, né? Por que elas querem comprar o que já foi construído? Quanto do endividamento da Petrobras não foi porque ela pegou financiamentos para tocar gasodutos que já foram até vendidos para Brookfield? Houve algum momento histórico comparável ao que estamos vivendo? A gente teve, durante a década de 70, 2 choques do petróleo
que mudaram completamente. Antes você tinha a produção e reservas na mão das multinacionais, das 7 irmãs. Hoje em dia tem mais irmãs aí, né? Tem algumas estatais que estão jogando como irmãs, estatais de países ricos. E o que acontece então? A gente teve o choque do petróleo em 1973 e depois teve o choque do petróleo de novo em 79 e 80 com a Revolução Iraniana. Muita gente aqui no Brasil, por exemplo, via televisão e via os islâmicos sendo colocados, né, como um papel que não era um papel muito bonzinho, porque você tinha lá o mocinho, era o pessoal da embaixada norte-americana que tinha virado refém, assim como os embaixadores sequestrados aqui durante a ditadura, né? O mocinho eram os americanos e os bandidos, entre aspas, eram os islâmicos. Ninguém contava pra gente que em 1951, um primeiro-ministro lá no Irã, Mossadegh, ele teve a ousadia de nacionalizar o petróleo. Só que, diferentemente da gente, eles não tinham, né, mão de obra, por exemplo, para tocar as suas próprias refinarias. Diferente do Brasil, como eu falei, que a gente já tinha uma industrialização, que a gente tem outras atividades econômicas, maior diversidade. O que aconteceu com Mossadegh em 1953? Os ingleses, que tinham perdido, então, né, suas concessões lá da Anglo, convenceram os americanos a dar um golpinho básico lá. Eles deram um golpe, né, e esse golpe, então, depois o governo democraticamente eleito instalou o Shah Reza Pahlavi. Esse Shah foi um tirano no seu próprio país e, em 1979, isso estoura na forma da Revolução Islâmica. O que estava acontecendo no Brasil na década de 1970? A gente teve a descoberta, né, da Bacia de Campos com garopa em 1974. Mas, embora a Petrobras fizesse um esforço hercúleo na sua ida para o mar, em 1979, por exemplo, a Petrobras, embora tivesse muito menos sondas do que os Estados Unidos, era o segundo país em perfuração no mar. Quantas pessoas sabem disso na população brasileira? Em 1979, a Petrobras continuou numa trilha de sucesso na Bacia de Campos. Descobrimos garopa, no ano seguinte descobrimos mais vários campos, entre eles Namorado. Apesar de serem autorizadas via contratos de risco, as multinacionais não encontraram petróleo no Brasil. Como reagiram diante das descobertas da Petrobras? Sabemos que internamente houve até CPI contra a estatal. Namorado, em 1975, era um campo muito expressivo. Em 1978, a CIA encomendou um relatório à Rand Corporation, foi feito pelo Nering, o relatório Nering, que fala dos campos gigantes no mundo inteiro, que eles já tinham a sua importância reconhecida, né? E nesse relatório, falando do Brasil, eles apontam, olha, o campo de Namorado pode se tornar o primeiro gigante brasileiro, apesar do imenso esforço que foi feito nesses últimos 25 anos, porque foi justamente o período, né, em que a Petrobras tinha, então, sido criada e começado a explorar e procurar o petróleo suficiente para atender nossa sociedade. O que aconteceu? As multinacionais, elas continuaram insistindo em colocar suas mãos na Bacia de Campos. E em 1979, o ministro já era o Figueiredo, aí o presidente, né? O Geisel tinha saído e era o Figueiredo o presidente, e o César Carlos era o ministro de Minas e Energia do Figueiredo, e ele mandou no final do ano, entre Natal e Ano Novo, num período que as pessoas estão mais distraídas, ele mandou um telegrama para a direção da Petrobras. Esse telegrama mandava entregar todas as áreas que as multinacionais quisessem, para que elas decidissem quais áreas elas iam explorar. O contrato de risco inicialmente previa só a exploração, então por isso tem o nome de risco, porque se você não encontrar, você gastou e o risco foi seu. Mas nessa nova mudança das regras que eles queriam fazer no tapetão, tinha inclusive a possibilidade de produção e de ser indenizada a companhia depois com barris de petróleo ou com dinheiro. Então, e até os estudos que a Petrobras tivesse feito, o telegrama estava mandando entregar. Tá? Esse telegrama, ele foi recebido na Petrobras pelo nosso diretor, Carlos Walter Marinho Campos, que foi o homem que comandou a exploração, né, a nossa ida para o mar. E esse geólogo ficou revoltado com aquela situação e chamou na sala dele um outro geólogo brasileiro que teve uma participação muito importante na nossa geologia, no entendimento da nossa margem leste, o Celso Pontes,
que ele era também, na época, presidente da Sociedade Brasileira de Geologia. Essa história está contada aqui no nosso livro da AEPET, 50 anos, no depoimento do Fernando Siqueira. Mas é uma história muito pouco conhecida dos brasileiros. Então, o Carlos Walter chamou o Celso na sala dele e falou: Celso, olha, está acontecendo isso, isso e isso, está aqui o telegrama. Vocês, como Sociedade Brasileira de Geologia, vocês não podem fazer uma denúncia? O que aconteceu depois disso? Depois disso, através de um contato com o senador Teotônio Vilela, que na época já estava conhecido no Brasil pela sua luta pela democratização, Teotônio vem ao Rio, conversa com os geólogos, vê o dossiê técnico que eles tinham preparado, mostrando que a Petrobras já tinha iniciado os estudos nas águas profundas, né, da Bacia de Campos, e Teotônio fica convencido, né, do absurdo que aquilo era. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, dia 14 de maio de 1980, Teotônio pede a palavra no Senado e faz um discurso denunciando essa manobra para mudar as regras do contrato de risco, escanteando a Petrobras completamente. E ele faz esse discurso e depois tem um acalorado debate no Senado e tem uma repercussão. Por quê? Porque naquela época, então, estavam havendo vários ataques e tinham 2 generais do Exército que tinham dado já várias demonstrações de descontentamento porque eram nacionalistas, eram desenvolvimentistas. E um deles era o general Serpa. Na terça-feira, dia 15, saiu publicado na Tribuna da Imprensa. Como sempre, muitos órgãos da nossa imprensa não falaram, ou falaram lá dentro, numa reportagem pequenininha, mas a Tribuna do Hélio Fernandes não, botou na capa. Teotônio convoca militares para conter César Caos. Nessa mesma edição, tinha lá uma reportagem sobre o general Serpa, André da Serpa, e o general falando dessa entrega que estava havendo e defendendo uma mudança de política econômica naquele governo Figueiredo para resgatar, então, a defesa da soberania nacional, né? Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, o general foi demitido pelo telefone. Tá? Como você interpreta este episódio pouco conhecido? Essa história, Rogério, ela tem um paralelo total com o que a gente está vivendo agora na Seção Onerosa e no incidente da Seção Onerosa. O ataque é frontal, é um ataque do capital estrangeiro. Hoje em dia, você tem uma participação do capital financeiro nessas empresas de petróleo, você tem uma complicação muito maior para você entender os tentáculos, mas você chega aos países que estão comandando isso. A gente tem, então, que ter a sobriedade de tratar esse problema, de não deixar isso acontecer com a gente, porque imagine você que a gente não tivesse tido aquela reação e as multinacionais tivessem levado as águas profundas da Bacia de Campos. Todos os gigantes do pós-sal, que a Petrobras descobriu logo em seguida, ainda na primeira metade dos anos 80, isso foi em 1980 essa denúncia, em 84 a gente descobre Albacora, 85 a gente descobre Marlim, 86 a gente descobre Albacora Leste, 87 Marlim Sul e Marlim Leste. Então toda a nossa produção de petróleo até a entrada do pré-sal, né, até o pré-sal entrar firme, foi uma produção que 90% dela estava em 2006, quando a gente teve pela primeira vez a autossuficiência volumétrica, onde a gente, num primeiro dia, a gente produziu em barris de petróleo o que a gente consumia em barris de derivados de petróleo. Quem estava bancando a nossa produção ali era a Bacia de Campos. E se a gente tivesse deixado as multinacionais levarem, a gente teria o quê? A gente teria uma balança de importação, um endividamento externo. Toda a nossa questão ela é muito interligada. Quando a gente fala em auditoria da dívida, né, quando a gente fala em todas as mazelas que o Brasil tem hoje em dia, a nossa distribuição de renda que é péssima, né, a gente tem que entender as raízes disso. O nosso endividamento externo na década de 70, né, a participação do petróleo, da importação de petróleo, foi significativa. A descoberta da Bacia de Campos na década de 80 veio mudar a nossa história. E o pré-sal é muito mais ainda, porque o pré-sal, como a gente falou aqui, é caracterizado por campos maravilhosos do ponto de vista estratégico para qualquer país, que são os campos gigantes e mais ainda, os campos super gigantes. O nosso Lula, nosso Búzios e os campos da área, quando a gente fala no complexo das 3 acumulações dos 8 campos, das áreas dos Sururus, Berbigões
E Atapuz também é um complexo supergigante. Eu acho que a gente tem que contar essa história para os brasileiros.